O que eu acho interessante na vida desse homem é que, em alguns instantes com Jesus, Zaqueu teve um nível de entrega financeira que tem crente que passa a vida todinha e não tem. Declaramos: Jesus é o meu Senhor. E quando o recurso chega nas nossas mãos, nós fazemos qualquer outra coisa, menos honrar com as primícias aquele que dizemos ser o Senhor da nossa vida. Há um tema no meu coração que o Senhor trouxe para esta tarde, e o tema é reviravolta. Tá, glória! Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz: ei, Deus vai mover coisas na sua vida hoje de uma maneira tão extraordinária e violenta, que aquilo que está de cabeça para baixo vai vir e ficar de cabeça para cima. Amém? Você crê assim? Olha para ele e diz: eu declaro uma reviravolta na sua vida. A passagem que eu quero ler com você, ela está lá em Lucas 19, a partir do versículo 1. Eu vou ler ela na RA e é uma passagem bem conhecida. Eu acredito que todos nós que estamos aqui já ouvimos falar sobre a vida de Zaqueu. Quem aqui já não ouviu falar sobre a vida de Zaqueu e a reviravolta que Zaqueu viveu a partir do encontro que ele teve com Jesus? Se você está aqui e você nunca ouviu falar da história de Zaqueu, você vai lembrar de uma música. E essa música vai te fazer lembrar um pouco da história de Zaqueu. Como um Zaqueu, eu quero subir. Só pra te ver e olhar para ti. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Largo tudo pra te servir. Glória a Deus. Então todos nós que estamos aqui conhecemos um pouco da história de Zaqueu. Eu quero ler com vocês, sabe, como é algo tão conhecido da maioria de nós. Eu gostaria de dizer que a minha missão aqui nesta tarde é lançar fogo novo sobre fundamentos antigos. Amém? E diz assim o verso 1 do livro de Lucas, capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu. E agora a Bíblia vai falar um pouco sobre quem ele era. Zaqueu era maioral dos publicanos. Rico. Maioral dos publicanos. Coletor de impostos. Um homem rico. E diz o verso 2. Verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro. E a fim de ver Jesus, porque ali Jesus havia de passar. O próximo verso vai dizer: quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele desceu com toda pressa e o recebeu com alegria.
Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: Jesus se hospeda em casa de pecador. Que Jesus é esse? Que filho de Deus é esse? Que Messias é esse que se hospeda na casa de pecador? Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Repete comigo bem forte: a metade dos meus bens. Quem lembra que Zaqueu era um homem? Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Repete comigo a palavra salvação. Naquele dia teve o que naquela casa? Salvação. Isso. Guarda esse nome no seu coração. Pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sabe, essa história, ela é muito emocionante. Ela tem tantas pérolas, tantas vertentes que nós poderíamos trabalhá-la. Mas uma das coisas que eu quero focar com você é justamente nessa vida financeira de Zaqueu. É interessante porque o contexto fala justamente sobre um homem que era o maioral dos publicanos. Ele era um cobrador de impostos. Queridos, ninguém paga assim imposto tão feliz. Você coloca aquela força, se alegra pela fé, dá glória a Deus porque tem o dinheiro para pagar. Mas não é aquela coisa que você faz assim com tanta empolgação. Se tiver um caso ou outro, são pessoas raras. Normalmente nós não temos tanta empolgação no pagamento de impostos. Então pensa comigo que Zaqueu realmente era um homem que quando ele chegava, batendo na casa, você sabia que ele não estava ali para te dar nada. Você sabia que ele estava ali para pegar uma parte do que você tinha. Automaticamente nós percebemos pelo contexto da história desse homem, que esse homem era um homem muito indesejado. A presença de Zaqueu não era celebrada por ninguém. A vida de Zaqueu não era celebrada por ninguém. E é interessante porque quando a gente vai buscar o significado do nome Zaqueu, o seu nome significa puro. Aleluia. E quando a gente conhece um pouco da história de Zaqueu, a gente vai ver que esse nome não condizia em nada com a vida que ele levava. Porque nessa coisa de coletar impostos, muitas coisas assim meio que mirabolantes aconteciam. E Zaqueu era realmente conhecido como um pecador. Ao ponto de quando Jesus decide ir à sua casa, fala que vai à sua casa, quem escuta aquilo murmura, porque a fama de Zaqueu era a pior. Ladrão, avarento, roubador, cobrador. Eu odeio Zaqueu. E agora esse homem, de repente, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou estar com você na sua casa. Os religiosos olharam para aqueles: como assim? Porque, querido, Jesus estava rodeado de uma multidão. E a atitude de Zaqueu, que como nós lemos era de pequena estatura, de subir em uma árvore. A ideia aqui é que literalmente, para ver Jesus, por curiosidade, certamente Zaqueu ouviu falar muito de Jesus e chegou aquele momento, a oportunidade. Lá vem Jesus, Zaqueu disse: a minha oportunidade. Correu, como ele não conseguia ver Jesus porque ele era de pequena estatura,
por causa da multidão. Então ele sobe naquela árvore. E ele fica dali com expectativa de ver quem era aquele que diziam: ele cura, ele ressuscita, ele restaura, ele vivifica. Quem era Jesus? E Zaqueu sobe, e quando Jesus está passando, que ele levanta o rosto e olha e vê Zaqueu, ele diz: desce depressa, porque hoje eu vou para a tua casa. Como nós lemos, Zaqueu prontamente, rapidamente, de maneira ágil, desce daquela árvore e vai com Jesus para a sua casa. Interessante que a Bíblia não diz quanto tempo Zaqueu esteve com Jesus, quanto tempo Jesus permaneceu com Zaqueu, mas foi tempo suficiente para que uma reviravolta acontecesse. Depois de ouvir Jesus, depois de se assentar com Jesus, depois de receber da influência que Jesus carregava, a influência dos céus, Zaqueu salta e diz, porque a Bíblia diz que ele se levantou. Ele está ali, de repente ele se levanta e ele diz: Senhor. E Senhor significa aquele que manda. Manda quem pode, obedece quem é obediente. Senhor. Ele diz: tomei uma decisão. Presta atenção. Senhor, tomei uma decisão. Qual decisão você tomou, Zaqueu? Eu resolvo dar aos pobres a metade de tudo o que eu tenho. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quem aqui, quando se converteu, deu a metade do que tinha a alguém? Ou aos pobres? Levante sua mão que eu quero lhe conhecer. Ninguém. Ninguém. A atitude de Zaqueu fala literalmente daquela área dodói que ele tinha, daquela pereba que ele tinha na vida, e era justamente essa área que ele precisava pôr à disposição de Deus para uma transformação. Sabe, pessoas se converteram aqui e você não deu metade dos seus bens aos pobres, mas você entregou, sacrificou no altar aquilo que te teve por anos, aquilo que te aprisionou por anos. Você simplesmente disse: eu libero, eu deixo. Porque Zaqueu fez isso? Porque era justamente a área onde ele pecava, era justamente a área onde ele defraudava, era justamente aquela área ferida, machucada, aquela pereba fedida que ele tinha na vida dele, era justamente na vida financeira. E quando ele recebe Jesus e se deixa transformar, a primeira coisa que ele decide deixar é justamente aquilo que o aprisionou por anos. Quem era o Senhor de Zaqueu? Mamon. Quando a gente lembra do que Jesus falou em Mateus 6:24, o mestre disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E Jesus finaliza esse verso com a seguinte afirmação: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma figura do dinheiro. Há dois senhores que querem arrebatar o nosso coração: Deus e Mamon. A pergunta é: a quem iremos ceder? Porque quando eu olho para a vida de Zaqueu e a reviravolta que aconteceu por causa da sua disposição, eu vejo que Mamon perdeu o coração do publicano. Zaqueu diz: eu decido dar a metade dos meus bens aos pobres. E olhe que ele era um homem rico. E mais do que isso, se em alguma coisa eu defraudei alguém,
eu decido restituir 4 vezes mais. Uau! E aqui eu quero falar com você um pouco sobre o dinheiro, sobre a vida financeira. Escuta com atenção o que eu vou te dizer. Redobra a tua atenção para esse momento e você vai perceber que é exatamente assim. O que eu acho interessante na vida de Zaqueu é que em alguns instantes com Jesus, ele teve um nível de entrega que tem crente que passa a vida todinha e não tem. Foi profundo demais, eu vou repetir. O que eu acho interessante na vida de Zaqueu é que em alguns momentos com Jesus, a Bíblia não diz quanto tempo foi, mas eu acredito que não foi mais do que um dia. Eu acredito que foi um sentar de mesa, algumas horas. O que eu acho interessante na vida desse homem é que em alguns instantes com Jesus, Zaqueu teve um nível de entrega financeira que tem crente que passa a vida todinha e não tem. Declaramos: Jesus é o meu Senhor. E quando o recurso chega nas nossas mãos, nós fazemos qualquer outra coisa, menos honrar com as primícias aquele que dizemos ser o Senhor da nossa vida. Em alguns instantes com o Mestre, quando Mamon saiu do trono, cada coisa veio para o seu lugar. Cada coisa se ajustou, uma reviravolta aconteceu. Eu estou aqui como boca de Deus nessa tarde para dizer: Deus quer fazer uma reviravolta na sua vida financeira e a sua entrega determinará que essa reviravolta aconteça ou não. Pegamos o texto da viúva pobre que deu as pequenas moedas e afirmamos na nossa mente: não, Deus não se importa com quantidade. Eu quero te dizer, amados, isso não é verdade. O foco ali não é quantidade. O foco ali é o que se tem de melhor. Porque quando nós vamos para outros textos, nós percebemos a importância da quantidade. Exemplo, 1 Coríntios. Quando a minha e a sua Bíblia vai dizer que quem dá pouco, colhe pouco. Quem dá muito, colhe muito. Como eu posso dizer que quantidade não é importante? O texto da viúva pobre, o foco ali não é a quantidade. O foco ali é o nível de entrega. Porque embora fosse pouco para todo mundo, para ela não era. Pode ser pouco para mim, pode ser pouco para você. Mas as moedas que a viúva tinha, diz a Bíblia, que era todo o seu sustento. Eu não estou falando daquela sobra para ir no shopping e comprar um picolé. Estou falando de sustento, todo o seu sustento. Era muito para ela. Era muito para ela. Já os ricos depositavam suas grandes quantias, mas era sobra. Para ela era o melhor. E sabe, queridos, nós estamos no Evangelho, nós estamos no reino, nós estamos servindo a Deus. Alguns acham que sim, mas eu tenho descoberto em muitos lugares que o Senhor tem me permitido passar, que existe um povo que segue Jesus, mas servir mesmo, eles servem é a Mamon. São seguidores de Jesus e servos de Mamon. Quando chega um momento como esse, onde o dinheiro está sendo citado no culto, sabe o que pessoas pensam? Ah, pregadora, sabe o que eu acho de você? Eu acho que você deveria mesmo era pregar salvação. Por que você está pregando sobre dinheiro?
Por que você não prega sobre salvação? Se você pregar sobre salvação, Jesus vai salvar os perdidos. Coloca para mim, por gentileza, mais uma vez, porque talvez você não notou isso, e eu quero te fazer notar. Lucas 19, verso 9. Depois que Zaqueu decide dar a metade do que tem aos pobres, escuta isso, e restituir a quem ele defraudou 4 vezes mais, olha o que Jesus diz. Eu estou pregando sobre salvação aqui. Olha o que o mestre afirma. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Mas eu preciso dizer para você, 20% do que Jesus pregou foi sobre dinheiro. E eu penso comigo que uma pessoa que tem uma média de 3 anos e 6 meses para fazer tudo que Jesus fez, cada palavra tinha que ser muito importante. Se 20% do que Jesus ensinou, pregou, falou, foi sobre dinheiro, é porque dinheiro realmente é muito relevante. A propósito, eu quero te dizer que onde eu e você depositamos os nossos tesouros, disse o mestre que é aí que está o nosso coração. Dinheiro fala de quem eu sou. Dinheiro fala das minhas prioridades. Dinheiro fala das minhas paixões. Dinheiro fala daquilo que é importante para mim. Quer saber o que realmente é importante para você? Faz um mapeamento no que mais você investe o seu tempo e o seu dinheiro. Já estive pregando em lugares e pessoas dizem: eu acho mesmo que você deveria pregar sobre salvação. Você está falando sobre dinheiro, você deveria pregar sobre salvação. Estou pregando sobre salvação. Porque quando uma reviravolta aconteceu na vida de Zaqueu, e ele decidiu dar, Jesus disse: hoje chegou salvação nesta casa. Mamon saiu do trono, eu assumi o lugar. Agora, ainda respondendo sobre pregar salvação, eu quero te dar outro texto. Porque no capítulo 18 de Lucas, eu não vou ler todo porque me demandaria tempo, mas eu quero citar o contexto para você. Nós vamos encontrar a passagem do jovem rico. Sabe o que o jovem rico queria? Salvação. Sim ou não? Não, você há de concordar comigo, porque isso está nas escrituras. Sabe o que o jovem rico queria? Salvação. Sabe por que ele foi até o mestre? Sabe por que ele foi até o Salvador? Porque ele queria salvação. Ele ouviu falar de Jesus e ele foi até ele e disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Cita alguns deles. Ele diz: tudo isso tenho feito. Jesus vai dizer: tem uma coisa que te falta. Pega os teus bens, vende, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Jesus está falando sobre o quê? Dinheiro. Jesus está falando sobre o quê? Jesus está falando sobre o quê? Me responda. Dinheiro. Ele queria salvação. Ele queria herdar a vida eterna. Jesus disse: você não pode herdar a vida eterna tendo outro Senhor sobre você. Para herdar a vida eterna, eu, Jesus, preciso ser o seu Senhor. E a Bíblia vai dizer que entristecido com estas palavras, porque era dono de grande riqueza, ele simplesmente olhou para Jesus e fez. E se foi. E é assim que tem feito muitas pessoas. Ido, desconectado. E a gente pensa: deveria pregar sobre salvação. Te dei 2 textos onde o dinheiro está intrinsecamente ligado
a salvação. Eu me lembro quando eu me converti ao Senhor. E eu me converti numa igreja pequenininha, miudinha, lá em Agrestina. E naquela ocasião, aquela fome, aquela sede por Jesus. Eu lembro que no término de um culto, e lá não se tinha o costume de ministrar dízimos e ofertas como nós fazemos no Verbo da Vida. Ter um momento onde nós ministramos a palavra sobre esse princípio. Que preciosidade nós temos. E aí, no término desse culto, eu ia saindo. Muitas irmãs do lado de fora, na calçada, conversando. E eu ia passando pela esposa do pastor que estava falando com a outra irmã. A conversa não era para mim. O conselho não era para mim. Nada era sobre mim. Só que estava muito apertadinho e eu fui passando devagarzinho. E eu escutei quando a esposa do pastor disse à irmã, porque a irmã tinha uma dúvida e ela estava falando para a irmã. E ela disse assim: quando nós não dizimamos nem ofertamos, nós estamos roubando ao Senhor. Eu lembro que eu era uma jovem de 18 anos. Eu tinha o meu trabalho, eu tinha os meus recursos. Mas eu nunca tinha ouvido falar na minha igreja sobre dinheiro. Sabe por que eu era desobediente? Porque eu não tinha conhecimento. Eu lembro que quando eu ouvi aquilo, um peso veio sobre o meu coração. E eu pensei, eu estou roubando Deus. Eu não estou devolvendo o dízimo. 10%, porque ela disse, é 10% que todo mês, quando você ganha, você devolve ao Senhor, esse é o seu dízimo. Quando você não dá, você está roubando o Senhor. Eu pensei, eu estou roubando Deus. Um temor se apoderou do meu coração. E a partir do próximo mês, eu comecei a separar 10% dos recursos que eu tinha. Agora, sabe de uma coisa? Eu vim da Umbanda. 10 anos servindo entidades na Umbanda. O pai de santo, que eu frequentava o terreiro dele, ele dizia assim: eu já sei o número da minha cadeira no inferno. Se você quisesse matar qualquer pessoa, bastava ir para aquele homem fazer um trabalho, uma magia negra. Hoje, entendendo, eu sei, aquele homem era um satanista. E enquanto eu estava ali servindo aquelas entidades, eu tinha que dar o meu melhor. Não era o melhor, pastor, que eu podia. Era o melhor do mercado. A melhor champanhe para Pombagira. O melhor cigarro. A melhor cachaça. A melhor vela. Tudo de melhor. Não era o melhor que eu podia. Era o melhor do mercado. E se eu não desse, eu levava uma pizza. Levar uma pizza é você ir dormir bom. E você acordar no outro dia, onde tiver uma junta sua, parece que está podre, ao ponto de você não conseguir levantar o braço e pentear o cabelo. Você passa 3 dias de cama. Se não fosse dado a galinha que ela queria, a champanhe que ela queria, o animal para o sacrifício que ela queria, ou que eles queriam, éramos punidos. Conhecemos, por exemplo, umbandistas que em época de Iemanjá compram um carro 0 quilômetro, colocam uma balsa e oferecem no fundo do mar. E eu conheço crente que diz que é salvo, que diz que Jesus é Senhor, e não tem a capacidade de dar a Deus um dízimo. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida hoje? O que fez na vida de Zaqueu, uma reviravolta. Conheci umbandistas que deixavam R$1.500 no centro por mês. Eu estou falando de uma coisa de mais de 20 anos atrás. R$1.500 há 20 anos atrás era muito dinheiro, meu irmão. Conheci um bandista que para receber um tombo ou fazer cabeça, deixava R$5.000. 5.000 no terreiro por mês.
Você sabe o que é fazer cabeça? É ficar em um quarto fechado, escuro, nu, por um mês, aproximadamente. E aí o pai de santo abre a porta, coloca só um tacho com animal morto, vísceras, frutas, sacrifícios, empurra. E a pessoa que está recebendo o tombo, fazendo cabeça, fica ali, recebendo todo tipo de entidade, comendo, alimentando as entidades até baixar o cabeça. 5 mil reais. E crente que quando se fala sobre o capítulo 2, diz assim: eu não tenho nada a ver com isso. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Deixa eu entrar na sua vida de verdade. Porque você acha que é crente, mas o seu dinheiro te denuncia. Se Jesus não tem acesso àquilo que é dele, ele não é o seu Senhor. Você está seguindo Jesus, mas não está o servindo. Quando a Bíblia vai dizer que nós servimos ao Senhor com os nossos bens. Agora eu acho mesmo, olha, que deveria falar na igreja era sobre adoração. A propósito, quando vem esse negócio de hora de dizimar e de ofertar, eu não concordo muito não. E eu pego meu telefone, me desconecto, vou olhar o WhatsApp, vou olhar Instagram, vou olhar direct, vou olhar qualquer coisa. Porque assim, sabe, eu já estou cheia desse negócio de pedir dinheiro na igreja. Coloca para mim, por gentileza, na NTLH. Provérbios 3, verso 9. Vamos ler isso juntos. Olha isso. Coloca os seus olhos sobre esse texto. É possível colocar? É? Rapidinho, rapidinho. Aleluia. Deixa eu ler para você. Glória a Deus. Deus está fazendo uma reviravolta na sua vida. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. O momento de dizimar e de ofertar é um momento de adoração. Coloca o próximo verso. Olha isso. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. A versão normal que nós conhecemos, a RA, que eu chamo de versão raiz, ela vai dizer: honre ao Senhor com a primeira parte dos seus bens, com a primícia de toda a sua renda. Olha para mim e diz bem forte: primeira parte, primícia. Quando eu estava lá na Umbanda, era assim: a taça tinha que ser virgem. A faca tinha que ser virgem. A panela tinha que ser virgem. A mata tinha que ser virgem. O rio tinha que ser água corrente. Sabe o que isso significava para nós? Respeito, primícia. Isso aqui ninguém usou antes. Quem vai usar são as entidades. Tudo isso é uma imitação do legítimo. Porque o diabo quer o culto. O diabo quer a adoração. Ele sempre quis isso. Então o que é que ele faz? Para mim tem que ser a primeira parte. A primícia. A faca é virgem, o copo é virgem. A vela não é para ter aquela vela que falta energia na sua casa. E você vai queimar o restante para mim, não. Eu quero vela inteira. E eu conheço crente que serve a Deus e diz que vai para o céu. Mas quando ele recebe o dinheiro dele, ele faz tudo. E se sobrar, ele dá. Você não entendeu nada. Porque Deus disse: o meu nome é grande, e em toda a terra me é queimado incenso. Agora eu quero finalizar com isso. Olha para mim, por favor. Porque um dia, lendo Malaquias capítulo 1, quando Malaquias vai dizer, ó, Deus reprovando o povo porque eles tinham o melhor e eles estavam levando o pior.
Desde Levítico a instrução era: o animal tem que ser puro, não pode ser doente, não pode ser enfermo, não pode ser coxo, não pode ter pereba, não pode ter ferida, não pode ser cego, não pode ser nada disso. O animal tem que ser limpo, o animal tem que ser perfeito. Era assim. Sabe o que o povo estava fazendo lá em Malaquias? Olha para mim. O povo estava pegando o cego, o aleijado, e dizendo: esse nós leva para o culto hoje. Cata aí, cata aí, cata aí. Vamos para o culto hoje, sacrificar. A gente pega o cego, o aleijado, o doido, e a gente oferece lá. O melhor é para o churrasco. Deus disse: tomara tivesse quem fechasse a porta do altar, a porta desse lugar, para que ninguém entrasse. Com tais ofertas nas vossas mãos, aceitarei eu a vossa pessoa. Pegue essa oferta e vá apresentar ao seu governador, para ver se ele será favorável a você. Está lá em Malaquias capítulo 1. Dever de casa para você. Leia Malaquias capítulo 1. E aí eu lendo aquilo, né? E de repente eu ouvi a voz de Deus que disse assim: o meu povo faz o mesmo hoje. Tem o melhor animal e leva o pior. Aí eu disse assim: Senhor, mas ninguém dá mais animal hoje. Ele disse: quê? Dá sim. Aí eu disse: não, Senhor, ninguém dá animal hoje. Ele disse: dá sim. Vocês têm o melhor e vocês dão o pior animal. Aí eu disse: animal, Senhor? Mas Jesus foi o último, o Cordeiro de Deus, uma vez sacrificado. Ninguém mais oferece animal hoje. Ele disse: oferece sim. E ele me fez uma pergunta: que bicho tem na nota de 2? Me responda: que bicho tem na nota de 2? Uma tartaruga, e não é ninja não. Que bicho tem na nota de 50? Que bicho tem na nota de 100? Que bicho tem na nota de 200? Todas as vezes que eu abro a minha bolsa, todas as vezes que eu abro a minha carteira, eu estou abrindo meu zoológico. Vou escolher um animal hoje para sacrificar no altar. Agora, sabe o que é que eu vejo, irmão? Tem gente que tem o melhor e só dá o pior. É aquele crente que tem o melhor, abre a porteira, olha o zoológico, vê os bichos. Não, eu vou dar a tartaruga. Solte uma tartaruga nesse altar, para você ver. Porque tem crente que é assim: Senhor, abençoa minha vida financeira. Eu fui feito cabeça e não cauda, aleluia. Esse ano é o ano da multiplicação. Eu vou ficar rico, eu vou enriquecer, ficar milionário. E só dá tartaruga. Solte uma tartaruga nesse altar. Senhor, eu vou prosperar, ficarei riquíssimo como Abraão. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a tartaruga andando. Agora solta uma onça nesse recinto. Solta uma onça nesse recinto, para você ver o que é que acontece. Agora deixa eu colocar um equilíbrio aqui. Se a tartaruga é o seu melhor, dê ela em paz e feliz. E sabe o que é que Deus vai fazer? Ele vai fazer com que a tartaruga apareça em algum dia no poste. E quando todo mundo vê, vai dizer: essa bicha não subia aí, alguém colocou ela. Mas por quê? Porque era o melhor. Agora, quando nós temos o melhor e damos o pior, você quer mesmo colher muito com esse tipo de oferta? A minha Bíblia diz que a colheita é proporcional à plantação. Deus está dizendo hoje: eu quero fazer uma reviravolta na sua vida financeira, mas eu estou contando com você para que isso aconteça. Fique de pé.